Ontem debatemos bastante aqui no Bate-Pronto, falamos sobre o assunto com o Dr. Gustavo Asmar. Participou aqui do programa, deu esclarecimentos sobre a gravidade da lesão do Pedro, do Flamengo, até virando a página aqui no Bate-Pronto para a gente falar do Flamengo. E após o programa de ontem, durante a tarde, saiu que o Pedro passará os próximos dias com o braço imobilizado por completo. A medida pode estender o tempo de retorno do centroavante, mas foi tomada pelo departamento médico do Flamengo para garantir que o osso se consolide mais rapidamente. Pedro está descartado, está fora do jogo de volta Flamengo e Racing em Avellaneda. Ainda não se sabe quando o Pedro vai voltar. Existe a possibilidade de voltar só em 26, mas o clube está otimista que ainda contará com o atacante na reta final da temporada. Então tá aí, que desfalque pro Flamengo, que notícia ruim, né, já pro jogo da volta. O recurso que tem o Pedro e o momento dele, né, nesse time do Felipe Luiz tem que ser destacado, Bruno Prado, e vai estar fora do jogo contra o Racing e não se sabe quando que o Pedro vai retornar ao time do Flamengo. Um desfalque grande, né? O Pedro vinha bem nos últimos jogos, teve uma sequência boa, é um centroavante de muita qualidade. E não tem uma reposição com as mesmas características. Até o Felipe, muitas vezes, nem faz questão de ter um jogador com essas características. Mas muda a maneira de jogar e, principalmente, perde um cara decisivo no momento que o cara está bem. O Pedro é um cara que, jogo duro, é o cara que pode te arrumar um gol para você ganhar o jogo. Então, o Felipe vai ter as alternativas. Pode ser o Plata ali, pode ser o Bruno Henrique, que são jogadores que ele já usou como por dentro ali, como atacante centralizado. Mas ruim, né? Tomara que volte aí o mais rápido pelo atleta, né? Nunca, independente do time, então, é muito ruim que o cara não possa jogar, não consiga jogar por um problema físico, mas o Felipe vai ter que se virar. O Juninho, que veio para ser centroavante, não deu certo, não fica nem no banco. Então, ele vai com Plata o Bruno Henrique ali nesse jogo sem o Pedro. Quando o Pedro sentiu em campo, a gente imaginou que não era nada demais, né? Enfim, algo ali do jogo ou algo que se resolveria talvez no dia seguinte ou depois. E ontem a entrevista do Gustavo Asmar, doutor Gustavo Asmar, foi importante aqui no programa para esclarecer todos esses pontos. E depois do programa, durante a tarde, durante o dia, né, foram saindo mais informações. Pedro está fora do jogo contra o Racing, um jogo de volta da semifinal da Libertadores, Piperno, e não se sabe, né? Não se sabe quando o Pedro vai voltar. Duas baixas nesse jogo, talvez para o resto da temporada. O Pedro e o jogador do Racing, o Sousa, né? Que tomou a pancada lá no Fogo Amigo, né? Foi o jogador atingido pelo Rojas, né? Pelo Rojo, né? Naquele lance no finalzinho do jogo. Machucou o maxilar e provavelmente não jogue mais em 2025. Já é um desfalque importante para o Racing nesse jogo. E agora o Pedro. Olha, eu acho que cada vez mais, né, a gente tem que defender a presença do acompanhamento psicológico no futebol. Porque pega, por exemplo, um caso como o do Pedro. O Pedro já teve 2 lesões seríssimas. E agora, exatamente na reta final de definição dos 2 campeonatos mais importantes da temporada para o time dele, ou pelo menos 2 dos 3, porque esse ano o Flamengo jogou o Mundial, sofre uma outra lesão muito séria. Então é importante que o jogador tenha também esse tipo de acompanhamento, porque é duro. E eu sempre repito aqui, né, que toda vez que eu vejo notícia aí de um jogador que sofre uma lesão importante, eu lamento muito e tento me colocar no lugar dele, né, como se qualquer um de nós ficasse mudo por algum tempo e não pudesse trabalhar. É muito duro. Flávio Prado, tá aí. O Pedro vai passar os próximos dias com o braço imobilizado e vai ser desfalque por tempo indeterminado nesse Flamengo, Flávio. É um problemaço. Já foi dito aqui, não tem jogador com a mesma característica do Pedro. A ideia inicial do Felipe Luiz era não colocar o Pedro com o Bruno Henrique, ele acabou, mas ele gostava mais da ideia do Bruno Henrique. Houve até aquele problema do Pedro, aquela história toda do Boto, que chegou a falar que ele deveria ser vendido e tal. O Pedro conseguiu reverter jogando, né? Transformou-se numa peça fundamental do time e o time está alinhado, está todo acertado com o Pedro fazendo os gols.
Não tem jogador para substituir. Agora cabe ao Felipe Luiz achar soluções. Vai ter que se virar, vai ter que achar um jeito de ver quem pode fazer. Não vai ter um centroavante fixo, não sei, que coloque o Juninho Azerbaijão, né? Isso seria uma solução. Mas não sei para quem é a solução, mas seria uma solução. Ele pode... não sei se é bom para eles, se é bom para os outros, não sei. A verdade é que ele vai ter que achar uma solução com os jogadores vindo de trás. O Flamengo tem elenco para isso, mas realmente é um momento muito ruim, porque está na hora de decidir tudo, né? Libertadores, brasileiro e tal. Difícil. O Pedro é um jogador muito difícil de ser substituído. E falando nessa solução, estratégia, né, para o jogo contra o Racing, aí também uma informação importante. O Bruno Henrique entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo, na vaga do Pedro, e após a partida, ao ser questionado sobre a função de camisa 9, sobre atuar como camisa 9, o Bruno Henrique deu essa resposta aqui. Foi sincero o Bruno Henrique e disse que quer ajudar o grupo, mas em outra posição. Então, abre aspas para o Bruno Henrique. A gente tem aqui a declaração do jogador do Flamengo, logo após Flamengo 1, Racing 0, o gol marcado pelo Carrascal, até um lance, uma enfiada de bola, Bruno Henrique sai cara a cara, né? Faz a finalização e aí o rebote é do Carrascal. Bruno Henrique, abre aspas, não é minha posição, todo mundo sabe. Deixei claro para o Felipe que quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja a de 9. Porque nós temos o melhor centroavante do Brasil, o Pedro, de seleção brasileira. Ele está super bem. O Felipe entende que é o momento dele também, fecha aspas. Então, Bruno Henrique, sincero, diz que não quer jogar como esse camisa 9. Ô Pedrinho, posso só fazer uma observação em relação a isso? Ontem eu vi essa notícia. Acho que o Bruno Henrique foi sincero, honesto, né? Abriu lá uma conversa que ele teve com o técnico, porém, ele deu essa declaração antes de saber da contusão do Pedro. Claro que agora é possível que o técnico, né, fale, olha, bom, então nós não temos mais o melhor centroavante do Brasil, como você avalia, então precisamos contar com você. Então isso talvez convença o jogador. É que realmente ele falou isso imaginando que o Pedro fosse continuar à disposição. Então, esse contexto que você passou é importante, é importante. Não é alguém que chegou sim, e sabendo da falou, eu não quero. Não, foi antes de saber da contusão do Pedro. E ele falou, quero ajudar o grupo do Flamengo, sim, quero onde o Felipe precisar, eu vou jogar. Mas ele também deixa claro que não seja na função de camisa 9. Ele também fala, embora ele também cite o Pedro. Ele falou isso, mas sem saber que o Pedro estava fora de combate. Talvez hoje ele não dissesse de forma tão clara isso aí. Bruno Prados, aí, a gente pensando até numa possível solução, o Felipe Luiz vai ter que encontrar para esse jogo, sem o camisa 9, e muita gente imaginou, né? Sai o Pedro, entra o Bruno Henrique nesse time do Flamengo para fazer essa função e até um jogador de mais velocidade, para colocar mais velocidade nesse ataque do Flamengo no jogo da volta. Jogo da volta que pode, dependendo do que acontecer, da atmosfera, do clima, o Racing tentando fazer o gol, tentando correr atrás do resultado, e acho que deve ser esse o cenário do jogo, né? Não tem por que o Racing ficar esperando o Flamengo. O Flamengo pode sair num contra-ataque aí, pode aproveitar, né, esses contragolpes com o Bruno Henrique, o Plata. Tem opções o Felipe Luiz. Tem, não tem um centroavante mesmo, mas ele já jogou sem esse centroavante várias vezes. Eu imagino que ele vá com o Plata nessa posição no jogo com o Racing. Deve ser essa opção do Felipe Luiz. Até o Bruno Henrique não tem jogado bem, né? Seja por dentro ou na ponta, o Bruno Henrique não está num grande momento. Claro que é um jogador que você pode usar a qualquer momento, tem um histórico muito bom em jogos decisivos, jogos importantes, mas ele não está num grande momento. Acho que independente do que ele falou aí, de querer jogar ou não de centroavante, não imagino que será ele a escolha para o jogo da volta, deve ser o Plata. Aí vamos ver se ele vai manter nas outras funções, né? Ele jogou com o Luiz Araújo, com o Carrascal e com a Arrascaeta. É bem possível que ele mantenha e use o Plata como jogador mais centralizado no lugar do Pedro. Então o Flamengo vai jogar com Fortaleza, né, amanhã. Na lista de relacionados do Flamengo, o Léo Ortiz e o Alexandro foram preservados para o jogo de amanhã. Os outros todos, Pedro está machucado, claro, tem uns desfalques, mas por opção, o Léo Ortiz e o Alexandro preservados. O Alexandro vem numa sequência de jogos e é já um jogador mais velho, que tem um histórico de lesão muscular, então era até natural. E o Léo Ortiz não está 100%, né? Ele ficou no banco contra o Racing,
mas não está 100% do problema no tornozelo, então esses dois não vão para Fortaleza. Muito obrigado pela audiência, vai deixando o seu like. Flávio Prado, Fábio Piperno, tá aí. O Felipe Luiz, é que o Pedro embalou uma sequência muito boa agora de jogos, é o melhor momento. O Pedro acaba ficando fora no seu melhor momento com o Felipe Luiz no comando técnico do Flamengo, mas o Flamengo já vinha jogando já, né, sem esse centroavante, né? O Felipe Luiz em muitos momentos escalou o Flamengo já sem esse centroavante e agora vai ter que recorrer. Pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Plata, né? E a velocidade para esse jogo, para o Flamengo, pode ser muito importante também, né? Para apostar no contra-ataque, para jogar no erro ali do Racing, que vai se expor. Eu acho que esse jogo ele vai ter essa característica, assim, jogadores de velocidade, né? Luiz Araújo, Plata, são jogadores que podem ajudar bastante. Até o Cebolinha, se jogasse, né? Mas parece que ele... Machucado. Pois é. É jogo para jogador de velocidade, né? Jogador para contra-ataque. O Pedro tem sido muito útil, inclusive tem sido assistente em alguns casos, né? No jogo do Palmeiras, por exemplo, ele deu uma assistência importante para o Arrascaeta, num dos gols. Mas aí não tem jeito. O que não tem jeito, como dizem os portugueses, o que não tem remédio, remediado está. Então agora, para esse jogo do meio de semana contra o Racing, é jogador rápido para contra-ataque e aí o Felipe vai ter que se adaptar, fazer um time sem um centroavante, que aliás é uma coisa que poucos têm, porque poucos têm o centroavante do pote do Pedro. Então você vai chegando de trás e vai trocando passes. O próprio Palmeiras, quando se acertou, nem o Vitor Roque, nem o Flaco Lopes podem ser definidos como caras de enfiado dentro da área. Tem que fazer uma movimentação. O Pedro, que vinha numa sequência assim espetacular, né, com a camisa do Flamengo, foram 4 participações para gol nos jogos contra Botafogo e Palmeiras, 2 gols e 2 assistências, além de um pênalti sofrido no jogo contra o Palmeiras, até o jogo contra o Racing. O camisa 9 havia participado de 12 dos últimos 9 jogos, né, de 12 gols nos últimos 9 jogos em que foi titular, ou seja, 8 gols e 4 assistências, desde o jogo contra o Fluminense, que saiu do banco para marcar. O Pedro havia jogado 4 jogos no período, né, vindo da reserva, e marcou apenas contra o Internacional. Então era um momento de crescimento aí do Pedro na temporada, o melhor momento dele com a camisa do Flamengo, e agora vai acabar desfalcando o Mengão nesse jogo de volta da Libertadores da América. E o Flamengo, que agora tem a sua atenção voltada para o Fortaleza, que também é um jogo importante. O Flamengo pode assumir, dependendo do resultado de Palmeiras e Cruzeiro, pode assumir a liderança de forma isolada ao término da rodada do Brasileirão. Quarta-feira, imperdível Canelada, hein? Mas... Por quê? Você acha que vai... O Flamengo Não, eu acho que vai ser um jogo emocionante. O Canelada sempre é imperdível. Mas acho que quarta-feira vai ser um jogo, vai ser especial. Ganhou agora no Maracanã, ganhou o jogo. E aí eu liguei, né, para assistir o Canelada, evidentemente, né? Como telespectador eu adoro. Claro. Não só participando do programa, mas quando eu tô na minha casa, eu adoro assistir. Imagino. Pilhado aqui, né? Absurdo! Por que o Flamengo só fez um gol no Racing? Gente, que isso, cara. E é importante que vocês liguem, assim que acabar o jogo, já... muda pro Canelada. Eu achei até que o Flamengo tinha perdido o jogo. A abertura pode ser histórica, então, né? Tá certo? Pensei muito no Pilhado nesses últimos dias, porque o Pilhado é meio supersticioso com algumas coisas. E aí, fazendo só um rápido exercício de memória aqui, em 23, o Flamengo caiu nas oitavas, em 24 nas quartas, e agora tá na semi. Olha o... Tá crescendo, tá melhorando. Tá melhorando, pois, né? Agora, ô Flávio, aqui no Brasil, quando o time tem um jogo decisivo, assim, no meio de semana, a torcida começa a gritar, quarta-feira, e lá, miércoles, como que é? Eu achava que eles eram tontos, que eles não sabiam nem que dia era. Eu sempre achei isso aí. Eu acho que nada é pior do que a tonteria coletiva, né? Aquela coisa do manada, né? A inteligência de manada. Quando eles gritavam isso, eu achava que eles não sabiam direito que dia era. Tava tudo mamado e tal. E aí era domingo e eles falavam que era quarta-feira. Mas é por causa disso, então? Não sabia. Não sei, né? Achei que era burrice de manada. Eu só tentando imaginar... jogo domingo, o cara fala é quarta-feira, o cara tá todo mundo mamado e tal. Essa coisa. Eu só tentando imaginar se a torcida do Racing tem algum grito parecido aí. Miércoles. Vamos jogar, né? Eles vão ficar só... Vão votar lá e tal. Ah, bom, tem isso também. Eleições legislativas na Argentina. Legislativas importantes, por sinal. Agora,
Então o Racing vai ter esse desfalque aí do jogador que se contundiu, né? Um dos seus meio-campistas. E é claro que, assim, da mesma forma que para a LDU é um momento histórico, um time que só ganhou Libertadores uma vez, o Racing, então, ganhou um título nos anos 60, né? Então, sabe, vai jogar realmente a vida, né? E com esse técnico maluco aí, o cara que... Ele é carismático. Ele não é um grande treinador, não, mas ele é carismático. Ele é. E eu venho por meio dessas informadas que jogar em Avejaneda no campo do Racing do Independiente também. É uma coisa de maluco. Não é La Bombonera, claro. Sim. A Bombonera é único. Mas, gente do céu, é um fuzuê. Já foi difícil contra o Estudiantes, né? Nossa, o Flamengo, mas o estádio é um adversário mais forte. E um estádio mais pressionável, vamos dizer assim. Se bem que não dá para acreditar que um time com a rodagem do Flamengo vai se deixar levar por isso. Mas não é mole jogar lá, não. Nossa Senhora, lá come mesmo.